Minhas amigas, meus amigos, uma boa tarde, boa noite, né? Começo de noite. Nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos. Vamos então para mais um ensinamento, que hoje virá através do livro do José Carlos de Luca, que se chama Pensamentos que Ajudam. Ele começa nos dizendo: tudo isso aconteceu ontem e eu estou vivendo hoje. Em cima dessa frase, que foi dita por Gary Mackay, aí vem o José Carlos de Luca e vai dar o seu parecer, onde ele dá o título de Você Não Vive Mais Lá. Vamos ver o que ele quer nos dizer, que referente ao passado, que nós não devemos viver o passado. Vamos lá, ele começa dizendo: não transporte o passado para o seu presente. Deixe o passado onde ele está, onde tudo terminou, onde nada mais se pode fazer, onde nada mais pode ser mudado. Tem muitas pessoas, foi muito oportuno ele falar isso, porque tem muitas, mas muitas pessoas na face da Terra que até hoje sofrem as consequências do trauma que sofreu no passado. São muitos os problemas que as pessoas passou na infância, às vezes na gestação, né? Em relacionamento. É muita coisa que aconteceu com a pessoa no passado. E muitas vezes a pessoa começa, sabe, a reviver esse passado, começa a lembrar. Ora, pensamento é energia. Quando ele começa a lembrar de algo de forma insistente, a gente fica com aquela ideia fixa. E essa ideia fixa, quando ela se transforma em ideias, em pensamentos cristalizados, aí fica muito, muito, muito difícil de resolver o problema. Muito difícil. Por isso que ele fala isso aqui, ó. Não transporte o passado para o presente. Deixe o passado onde ele está, onde tudo terminou, onde nada mais se pode fazer, onde nada mais pode ser mudado. Pode ser mudado? Não. Então, por que eu vou ficar pensando em algo desagradável? É aquilo que a gente sempre fala aqui. Nós temos que aprender a nos amarmos. Nós temos que nos amar. Se nós não nos amarmos, quem é que vai amar? Então, se nós nos amamos, nós não devemos, em primeiro lugar, nos permitirmos que um pensamento que não seja de Deus ganhe força dentro de nós, nem por um milésimo de segundo. Nós nos amamos, então eu não quero. Ah, esse pensamento é de Deus? Não, não é de Deus. Então eu não quero ele comigo. Então a gente tem que arrumar uma forma de se desvencilhar de pensamentos de pessimismo, de desesperança, de falta de fé, e que nos traz tristezas. Melancolia, não podemos nos permitir a isso. Por quê? Porque nós nos amamos. Temos que aprender isso. E se o passado foi um passado triste, ele não pode ser mudado. Como ele fala aqui, já que ele não pode ser mudado, o que eu posso fazer? Então eu vou permitir que ele ganhe corpo dentro de mim? Se é um pensamento patológico, se é uma lembrança patológica? Não. Eu tenho que arrumar uma forma. Existe uma técnicazinha que nos foi ensinada por Joana de Ângeles. Eu nunca esqueci isso, porque até hoje eu me utilizo, não é, dessa medida, dessa técnicazinha, para afastar pensamentos que não é de Deus dentro de mim. Ela nos diz assim, ela nos propõe, sugere assim: todas as vezes que você tiver um pensamento que não é bom, substitua-o por um bom. É uma técnica que funciona. Então, se vem um pensamento, por exemplo, se eu lembro de um fato que ocorreu comigo há muitos anos atrás, na minha infância, por exemplo. Por exemplo, se vem na minha mente uma lembrança de que minha mãe ou meu pai deu mais preferência para o meu irmão do que para mim. Isso me provocou um mal-estar e um trauma que até hoje eu lembro. E quando eu lembro, eu sou invadido por uma tristeza. Ora, se eu sei que se eu sou visitado por um pensamento que me proporciona tristeza, e isso não me faz bem, por que eu vou deixar que ele fique mais de um minuto comigo? Como é que eu vou permitir isso? Não, eu tenho que dar um jeito de tirar esse pensamento de mim. Aí ele continua.
Você não vive mais lá. Você está vivendo hoje, num tempo em que aqueles fatos incômodos e dolorosos já não existem mais. Não seja um coveiro desenterrando cadáveres. Lembre-se das palavras de Jesus. Jesus falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Jesus falou isso. Por que ficar desesperado? Não é? Não, ele continua: deixe o passado enterrar seu passado. Não queira dar vida ao que já está morto, decompondo-se. Ora, se o cadáver já está morto, já está se decompondo, se a lembrança que ocorreu comigo no passado, ela é tristonha, melancólica, dolorosa, por que eu vou ressuscitar esse cadáver, se ele já está se decompondo? Não, eu não posso me permitir a isso. Aí ele continua: por certo, algumas experiências do ontem lhe deixaram marcas. O ontem deixou em você cicatrizes, feridas abertas. Isso acontece, muito bem. Ele continua: mas não é justo que você continue assim. É preciso cuidar do seu machucado, até que ele não doa mais. Se você for ao médico com um ferimento no corpo, ele vai receitar para você remédios e curativos para que a ferida se feche. Faça o mesmo em relação às suas feridas íntimas do seu passado. Proteja-as de novos arranhões, evitando as recordações incessantes de situações que já não existem mais. Feche as cortinas da tragédia que já se passou, já se encerrou. A peça acabou e não deixe que ela se reapresente em sua mente. Quando seus pensamentos quiserem trazer de volta a experiência aflitiva, apresse-se em acalmar a sua mente, dizendo para ela mesma: tudo isso aconteceu ontem e eu estou vivo hoje. Repita isso várias vezes, com convicção, até se sentir em paz. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tudo isso aconteceu ontem. Então, quando vier um pensamento desagradável, não é? Uma lembrança dolorosa, você fala: tudo isso pertence ao passado. Tudo isso aconteceu ontem. Hoje eu estou feliz porque Deus está me ajudando, me amparando. Eu sou filha de Deus. E Deus não desampara nenhum dos seus filhos. É aquilo que eu falei no começo, que Joana Leandro falou: substitua o mau pensamento por um bom. Aí você consegue neutralizar essas investidas de lembranças dolorosas que vêm em nossas mentes. Aí ele continua: não viva mais como a criança rejeitada, ou não viva mais como uma pessoa fracassada, não viva mais como uma pessoa injustiçada, falida, ou então enganada, ou então se você foi traída, ou então se você foi roubada, ou doente, ou então você foi caluniada. Lembre-se, tudo isso aconteceu ontem, e você está vivo hoje. E se aconteceu, tome essas experiências da maneira do esterco, que fertiliza a terra, para que ela não se torne mais produtiva. Pessoas felizes têm cicatrizes, não feridas abertas. Pessoas felizes têm que ter cicatrizes, não feridas abertas. Tá vendo, pessoal? Quem tem ferida aberta sofre 2 ou mais vezes, porque toda vez a ferida aberta nos traz lembranças dolorosas do passado, o sofrimento ainda não parou, ainda continua sofrendo as consequências de fatos ocorridos no passado que já morreu. E eu estou desenterrando um cadáver. Aí ele continua: suas lágrimas de ontem irrigam o solo de sua estrada hoje. Tá vendo? As tempestades limparam seu caminho. Os desenganos fizeram de você uma pessoa mais sábia. Olha o passado doloroso, o que representou para nós e representa no dia de hoje. Olha, suas lágrimas de ontem irrigam o solo de sua estrada no dia de hoje. Porque ganhou experiência. Ganhou experiência.
As tempestades de ontem, elas limparam o nosso caminho. Ou então os desenganos de ontem fizeram de você uma pessoa mais sábia, mais experiente, mais astuciosa e mais inteligente. Os erros mostraram o caminho do acerto. As calúnias tornaram você mais confiante em si mesmo. Os prejuízos materiais que lhe causaram obrigaram-no a você a trabalhar mais e crescer. O abandono que você sofreu fez com que você se amasse de verdade. Com as pedras do passado, hoje você pode construir uma linda estrada. Tudo dependerá do tempo em que você quer viver. Hoje ou ontem? Você quer viver hoje ou ontem? Hoje é a vida. Não é? Ontem já passou. Em cima disso aqui, eu estou até estranhando que o José Carlos de Luca não tenha falado ou lembrado uma verdade que o Chico Xavier falou que ficou marcado para toda a história. Né? Vamos ver se eu consigo lembrar, que diz assim: eu não posso mudar o passado. E agora me fugiu. Eu não posso mudar o passado. Né? Mas eu posso mudar o presente. Não é assim. Não é assim. Eu não consigo, não sei por que me fugiu agora. Mas é mais ou menos, mas quer dizer isso, né? Então fica aí esse grande ensinamento, não é, da noite de hoje, para que nós façamos uma reflexão, onde através dessa reflexão nós possamos entender efetivamente que nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não podemos nos permitir que pensamentos do passado, pensamentos desagradáveis e dolorosos, ganhem presente ganhem força sobre o presente. Então fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.